participando desse mini curso de Python, da linguagem Python iniciante. Meu nome é Patrickson, eu sou professor tutor dos cursos do UFMS Digital, trabalho no curso de Tecnologia e Processos Gerenciais e também tem algumas disciplinas que, às vezes, também atendem outros cursos. Hoje, o nosso mini curso tem previsão de duração de 90 minutos e ele vai funcionar da seguinte maneira: o nosso palestrante, nosso ministrante, ele vai fazer as suas apresentações, enfim, vai trazer o seu conteúdo, e nós, ao final, será aberto para perguntas e respostas, ok? E, enquanto isso, eu quero só pedir a vocês, alertar duas coisas. A primeira é que a lista de presença ela vai ser disponibilizada ao final da palestra, correto? E se vocês precisarem fazer a lista, fazer alguma pergunta, utilizem o campo a ferramenta de perguntas e respostas do próprio Google Meet, ok? Também peço que monitorem ali a lista de presença, que essa a gente vai enviar lá no próprio chat aqui do Google Meet, tá legal? Então, nós vamos iniciar agora. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Bom, essa já havia falado, mas eu reforço que esse mini curso está sendo gravado, correto? E, enfim, vocês podem levantar a mão e tudo, mas a nossa comunicação ela vai ser escrita, a fala ela vai ser aberta aqui somente ao ministrante, pelo menos nesse primeiro momento, ok? Eu vou compartilhar com vocês a apresentação para que nós possamos iniciar. Ok, agradeço por terem aguardado. Matheus, por gentileza, a palavra está com você. Boa noite a todos. Meu nome é Matheus, vou apresentar esse curso agora de Python. Eu coloquei iniciante porque é bem um curso introdutório à linguagem Python. Quem não tem muita familiaridade, nunca ouviu falar, com esse curso já vai dar para entender um pouco como que funciona e já vai estar preparado para começar a usar a linguagem e começar a praticar e tudo mais. Eu estou no primeiro período de ciência de dados, né? E vou começar o curso agora. Pode passar o slide, Patrick? Por favor. Então, os conteúdos que eu vou abordar nesse curso serão a introdução ao Python, aí vocês vão ver ambiente de desenvolvimento, né, que são as IDEs, que são os ambientes que vão dar para vocês usarem a linguagem, né? Tanto seja no computador ou no navegador também. Aí vocês vão aprender a sintaxe básica de como que utiliza o Python, como que escreve nele, os tipos de dados que vocês vão usar no Python, as estruturas de controle, que vão ter as estruturas de repetição, as listas, tem as funções também que vocês vão ver, os módulos e as bibliotecas necessárias para vocês conseguirem fazer qualquer programa, software ou análise de dados no Python. Mais para frente, uma manipulação de arquivos e depois uns projetos práticos para começar a usar o Python, certo? Vocês vão entender os conceitos básicos da programação em Python, vocês vão conseguir configurar e usar todo esse ambiente, conseguir escrever, executar os scripts em Python, os scripts bem simples, né? Conseguir pegar o jeito, utilizar essas estruturas de controle para a lógica de programação, né? Que eu costumo dizer que quando você aprende Python, você está preparado para qualquer linguagem, né? Seja algoritmos, enfim, uma linguagem mais de computador ou para qualquer outra área, né? Vocês vão conseguir criar, utilizar as funções, trabalhar com os módulos, manipular os arquivos, né? E começar a desenvolver
esses projetos. Esse é o objetivo desse curso aqui, de hoje. Certo? Aí vai ser dividido em 3 partes. Introdução ao Python, que vocês vão saber um pouco da história, para que serve, configuração do IDE. A parte 2, vocês vão aprender a sintaxe, sobre as variáveis também, os tipos de dados. E na parte 3, vocês vão aprender o que vem a seguir, que são as estruturas de controle, os módulos, as bibliotecas, né? E sabendo isso, vocês já vão estar meio que preparados para começar a usar o Python. Então, o que é o Python, né? O Python é a linguagem de programação de alto nível interpretada e de propósito geral, né? Então, o que seria uma linguagem de alto nível? Uma linguagem de alto nível é considerada a linguagem que é fácil de entender pelos humanos, certo? E quando é uma linguagem de baixo nível, que é uma linguagem mais próxima de máquina, ou seja, uma linguagem antiga como Assembly, deixa eu ver, o C++ também, porque o Rust é uma linguagem de máquina, porque é o jeito que você escreve, é mais fácil para a máquina entender e é muito mais rápido de executar os scripts, certo? Ela foi criada pelo Guido van Rossum e lançada em 91, e é mais conhecida pela sintaxe clara e legível, que é muito fácil a escrita e a manutenção do código também, como vocês vão ver, certo? E a história do Python, nos anos 80, né, o Guido van Rossum começou a trabalhar no Python como um projeto de hobby apenas, ou seja, ele só estava meio que brincando e acabou lançando uma linguagem de programação. Isso é muito interessante, né? 91 foi o lançamento da primeira versão, nos anos 2000 lançaram o Python 2.0, introduziu alguns recursos, como a coleta de lixo, depois, se vocês se aprofundarem, vocês vão ver o multithreading também, né, que tem a paralelização. E a maioria dos programas em várias empresas, né, é utilizado o Python 2.0, que é o Python legado. Então, quando é algum programa que é feito no Python 2.0, normalmente eles nem tendem a modificar o código para usar o Python 3.0, né, porque seria muito difícil. E quando o Python muda, né, de versão, algumas bibliotecas já não funcionam mais, certo? Aí, em 2008, teve a versão do Python 3.0, uma versão, como eu disse, não é compatível com as versões anteriores e corrigiram alguns problemas também. E hoje o Python evoluiu com as versões regulares e agora a versão que é mais utilizada é da 3.9 até a 3.11. A 3.12 acabou de lançar, né, mas não é amplamente usada, até porque algumas bibliotecas, inteligência artificial, mas não suporta o Python 3.12, a maioria delas só suporta o Python 3.8, 3.9, até o Python 3.10, certo? A importância do Python, o Python é muito conhecido porque dá para usar para muitas coisas, no desenvolvimento web, dá para usar frameworks como Django e Flask, são muito simples e dá para executar, integrar ali com a parte front, né, com CSS, com JavaScript, e no back-end dá para usar o Django e o Flask para conectar com o servidor, fazer a integração ali para o front-end, executar as funções, e o Flask, como é muito simples e muito básica, é a mais utilizada, né? É muito usada também na ciência de dados, análise de dados, dá para usar bibliotecas como Pandas, o NumPy, Matplotlib, que Matplotlib é para plotar os gráficos, você consegue visualizar os gráficos. Pandas é para ler os arquivos Excel, CSV, Polars também. NumPy é para fazer os cálculos matemáticos, enfim, inteligência artificial também, machine learning. Tem várias bibliotecas, como TensorFlow, Scikit-learn, tem o Keras, PyTorch Lightning, para previsão de séries temporais também dá para usar o Prophet, que é uma biblioteca que é feita pelo Facebook, né? Automação scripts dá para usar, dá para automatizar tarefas repetitivas, administração de sistemas, como dá para você fazer web scraping, né? Que dá para fazer scripts em Python que coleta os dados já da internet e depois dá para você fazer análise de dados com esses dados. Ou também dá para usar uma biblioteca que chama Playwright, que dá para você automatizar várias tarefas com o Python. Desenvolvimento de jogos, que isso eu já não manjo muito, mas tem a biblioteca Pygame e internet das coisas também, que dá para você fazer mais outras coisas assim com Python. Então é uma linguagem muito flexível, não tem um nicho específico, por isso que ela é altamente utilizada.
Porém, como é uma linguagem que ela é interpretada, né, ela é de alto nível, ela não é tão rápida como outras linguagens de baixo nível, como o C++ ou o Rust, certo? E essa é a vantagem do Python, tem uma sintaxe simples e clara, né, que facilita a aprendizagem, então dá para pegar bastante prática usando Python, né? Tem uma grande comunidade, Python é amplamente conhecido, tem muitas bibliotecas, Python é conhecido também muito pelas suas bibliotecas, frameworks ricos. A maioria das coisas de inteligência artificial e machine learning que é utilizado atualmente, até o ChatGPT, eles são todos com TensorFlow ou Keras, né, que são bibliotecas do Python. A portabilidade, o código Python pode ser executado em diferentes sistemas operacionais sem modificação, e tem uma fácil integração também, dá para integrar com várias APIs e várias frameworks, ou seja, o Python é muito versátil e flexível, certo? Pode passar o slide, Patrick. Como eu disse, é uma linguagem de programação de alto nível, né? Ela é uma linguagem interpretada, né? Então, a diferença da linguagem interpretada para compilada é que, assim, o código executado linha por intérprete é mais flexível e fácil de depurar. É uma linguagem que é muito legível para quem é humano escrever, ou seja, uma linguagem muito fácil de usar, porém, para ela ser executada na máquina, ela passa por intérprete. Então, as linhas que são escritas no código são interpretadas para a linguagem de máquina, o que não torna o Python uma linguagem tão rápida, certo? Para você tornar ela uma linguagem rápida, tem que usar em GPU, em sistemas operacionais, tem um gasto computacional muito alto, certo? Comparado ao que você vai usar com o C++, Rust, Assembly, Ruby também, certo? Que aí vem a linguagem compilada, que é uma linguagem que é traduzida para a linguagem de máquina antes mesmo da execução, ou seja, você tem que declarar tudo antes de usar o código bem detalhadamente, né, que é a linguagem de máquina, por isso que deixa rápido. É muito mais rápido, mas muito menos flexível também. É usada bastante a linguagem de máquina para fazer softwares do Windows, desktop, jogo também usa o C Sharp, que é basicamente várias linguagens de programação orientada a objetos, né? Mas não tem o intérprete, então são linguagens muito mais difíceis de mexer. Usos e aplicações, como eu disse, dá para usar no desenvolvimento web, ciência de dados, automação, desenvolvimento de jogos, enfim. Dá para baixar o Python no site do python.org, tem a versão 2.0, a versão 3.0, né? Só acessar o site oficial, baixar a versão adequada e instalar. E sempre quando vocês forem instalar, vai ter uma opção para adicionar o Python ao path, né? Que é a variável de ambiente do sistema. Eu recomendo muito deixar essa opção, porque quando você for executar no prompt de comando, vai estar lá a extensão do Python para você usar e você vai conseguir utilizar o pip para instalar as outras bibliotecas também, certo? Então, é altamente recomendado você deixar a opção marcada do path. Aí, essas são as 3 ideias mais conhecidas para usar o Python, certo? Tem o VS Code, ele é leve e extensível, dá para você usar várias linguagens no VS Code, certo? Tem o PyCharm também, que é uma IDE especificamente para Python, que dá para baixar através desse site, né, do JetBrains, e quem é estudante também ganha uma licença para utilizar os softwares da JetBrains de graça. E tem o Jupyter Notebook também, que é o mais recomendado para ciência de dados, experimentação e tudo mais. O Jupyter Notebook, ele é uma programação interativa por meio de cell blocks, ou seja, no VS Code você vai ter que escrever o código inteiro para você executar ele, certo? No Jupyter Notebook dá para você executar a linha por linha e vai armazenando lá no IDE o que você for escrevendo. É muito bom para, conforme você lê um dado, quiser plotar gráficos, fazer uma análise, usar o Jupyter, certo? É muito utilizado também para experimentação e é muito utilizado para inteligência artificial também, o Jupyter, junto com o Google Colab, né? Que é igual ao Jupyter, só que é uma versão do Google que dá para você usar na nuvem.
Certo. Então, a sintaxe básica do Python é só, você consegue escrever um comentário, né, numa linha, ou seja, quando você vai escrever um código, no final dá para você colocar um comentário. Isso é uma prática comum, né, na programação, porque quando você escreve um código, muitas vezes outra pessoa também vai utilizar. Então, quando você for upar um repositório no GitHub e escrever um código, é sempre bom você colocar uma hashtag no final e isso adiciona um comentário, né? Explicando o que aquela linha faz. E tem um comentário de múltiplas linhas que você coloca 3 par de aspas, né? Em cima, você escreve, coloca embaixo, que dá para você escrever um comentário mais em várias linhas. Né? A indentação. Python usa indentação, entre aspas, na risca, assim, porque se você escrever alguma coisa que está fora da sintaxe certa e da indentação certa, o código já não lê. Ou seja, se você escrever esse if true, que está escrito aqui, mas o print embaixo do if, vai dar erro. E se você escrever o print embaixo do true, vai dar certo, entendeu? Então, tem que tomar muito cuidado com a indentação no Python. As variáveis e tipos de dados, certo? Então, o Python tem 3 tipos de variáveis: inteiro, float e string. E nas outras linguagens de programação, vocês vão ver o double, certo? Mas no Python, o float já é o double, ou seja, já vê todas as casas decimais. Então, o inteiro é um número inteiro sem casa decimal, certo? O float é um número, qualquer número que tem casa decimal, é um número de ponto flutuante, né, que se diz. E tem o string, que é qualquer frase ou letra, certo? Aí no exemplo, eu coloquei o x igual a 10, y igual a 3.14, o name igual a Ana, certo? E na variável, quando você armazena o valor dentro de uma variável, né, fica armazenado na memória, alocado lá, e no Python dá para você mudar o que está dentro dessa variável, certo? Aí vem os tipos de dados, certo? Tem o inteiros, o float string, como eu já falei. Aí no Python, ele é muito conhecido também porque dá para você utilizar as listas, as tuplas e os dicionários. A lista é como se fosse um vetor, né? É igual um vetor na linguagem de programação normal. No algoritmo, vocês vão aprender, certo, sobre vetores. Então, uma lista é igual um vetor no Python. Aí tem a tupla. A diferença da tupla e da lista é que a tupla é imutável, ou seja, você não consegue mudar o valor que está dentro da tupla. Os valores que estão dentro da tupla são separados por vírgula, mas eles são armazenados no mesmo lugar na memória do computador. Na lista, dá para você consegue mudar o que está dentro da lista, adicionar valor, remover valor, enfim, manipular o dado. O dicionário é uma coleção de chave e valor, ou seja, você coloca uma chave, aquela chave vai ter um valor, certo? No dicionário. Então, o Python é amplamente conhecido por isso também. Isso facilita muito na manipulação de dados. Aí vem os operadores aritméticos no Python, certo? Tem a soma, subtração, multiplicação, divisão e módulo, né? Aí no exemplo, A igual a 10, B igual a 5. Então, quando você coloca um print, o comando print no Python é aparecer alguma coisa na sua tela. Então, quando você coloca o A mais B, vai aparecer o 15 de praxe, certo? Aí tem os operadores de comparação. Quando você quer falar que um número é igual ao outro, você não coloca o igual, porque o igual vai armazenar o valor dentro da variável. Você tem que colocar os 2 sinais iguais um na frente do outro, que quer dizer que um valor é realmente igual ao outro. O sinal de diferente, o ponto de exclamação e o igual, vai ter o maior, menor, maior, igual, menor, igual. Operadores lógicos, and, or, ou not, e, ou não. E como vocês podem ver no exemplo, né? A igual a true, B igual a false, é quando printa o A e B dá false, certo? Porque como se fosse A e B. Então, é uma frase que é falsa. Aí vem as condicionais, né? If, elif e else. Permite a execução do código baseado em condições. Então, se o x é maior que 0, vai dar positivo. Se não ser x é igual a 0, vai ser 0. Se não, o print é negativo. Aí tem o loops. Tem 2 tipos de iterações dentro das linguagens de programação. No Python tem o for, né? Que itera sobre uma sequência. Então, você declara ali for i em range,
5, o range 5, você vai estar declarando que vai imprimir 5 vezes o número, certo? Então, para o índice do range do 5, vai printar I, certo? Então, aí vai printar 0, 1, 2, 3 e 4. Não vai até 1 até 5, porque sempre quando você começa uma iteração, vai do 0. Então, o while, ele executa enquanto a condição for verdadeira, certo? Então, ali a gente está declarando o contador vai ser inicializado com o 0. Então, enquanto o contador for menor que 5, vai printar o contador. Aí a variável do contador vai receber mais 1, correto? Então, quando você inicializa essa condição, o sistema vai estar executando ali até enquanto a condição for verdadeira. É diferente do for, que ali você já vai estar declarando o loop, certo? No while tem que sempre a condição ser verdadeira. Se a condição for negativa, não vai executar. E aqui é muito conhecido o Python também pelo list comprehension, né? Que quando você declara uma lista, você também consegue criar o que vai estar armazenado dentro dela através do list comprehension. Então, aqui nessa lista de quadrados está lá sendo declarado, né? X ao quadrado para o X no range 10. Ou seja, X ao quadrado, para cada X no índice de 10, vai estar lá que todos os números que o resto da divisão for 2, de 2, né, for igual a 0, vão aparecer os quadrados, ou seja, todos os números pares. Então, 0, né, quadrado de 2 é 4, quadrado de 4 é 16, quadrado de 6 é 36, quadrado de 8 é 64. Vai aparecer ali no resultado do nosso list comprehension. Isso é muito utilizado no Python também, para muitas situações onde você quer utilizar menos memória e você precisa declarar um código, às vezes extenso, então você precisa economizar memória. O Python, muito conhecido também para essa função, uma função muito versátil, né? Agora a gente vai para os módulos e para as bibliotecas, né? Agora a gente vai definir as funções, certo? Quando você cria uma função no Python, você sempre tem que declarar ela escrevendo def. Então, qualquer função que você for escrever no Python, você coloca def, aí coloca a função, né? Essa primeira função só vai estar escrevendo na tela olá mundo, né? Então, quando você escrever lá saudação, vai aparecer olá mundo. É isso que vai retornar dentro dessa função. Aí dá para você colocar um argumento, um parâmetro dentro de uma função, né? Por exemplo, nessa função de saudação, a gente já coloca o nome, né? Então, para você executar essa função, você tem que estar colocando alguma variável dentro dela. Se você colocar nada, não vai executar, vai dar erro, certo? Então, quando você coloca o nome Ana dentro da saudação, ali vai printar olá, né? E o nome. Outra coisa importante de saber no Python é que quando você quer colocar uma variável dentro da frase, é utilizado o f-string, né? F-string é quando você coloca antes da frase, antes das aspas, um f, né? Então, se colocar a variável dentro de chaves, né, você vai conseguir aparecer na tela a variável que você declarar. Se você não colocar o f, vai aparecer entre chaves o nome da variável que você colocar. Não vai dar certo. Aí, a gente vai ver agora uma função que retorna um valor, certo? Então, essa função de soma tem que retornar A mais B. E o resultado da soma, a gente colocou ali, ó, 5 e 3, certo? Então, o resultado vai dar 8. Quando você declara essa função com 2 argumentos dentro, né? 2 parâmetros, vai retornar o A mais B. Agora tem a função lambda, né? A função lambda é uma função normal, porém ela é mais utilizada na matemática para você fazer cálculos, né? Então, lambda, você coloca lá o nome da função, soma. Aí você declara lambda xy. Aí depois dos 2 pontos, você consegue colocar qualquer coisa. Por exemplo, x vezes y, aí a gente colocou x mais y, né? Dá para colocar x elevado a y. Aí quando você coloca, preenche a soma os 2 argumentos, né? Vai dar o resultado. No caso, a gente colocou 5 ali. Certo. Aqui eu vou apresentar para vocês alguns módulos. Para você utilizar os módulos, primeiro
tem que ir ali no prompt de comando, né, executar pip install, aí você coloca a biblioteca. Tem algumas bibliotecas já pré-instaladas no Python, como essa math, né? Math é para algumas operações matemáticas. Aí sempre quando você quiser usar a biblioteca dentro do código, você tem que escrever antes import, aí declarar a biblioteca que você quer usar, né? Nesse caso, a gente vai usar essa math, que já é uma biblioteca que já está instalada no Python. Então, aqui, quando a gente coloca para printar math.sqrt, que é square root, ou seja, raiz quadrada, né, de 16, vai dar o resultado 4. Sempre quando você quiser usar alguma função que já está dentro da biblioteca, você tem que declarar a biblioteca, o nome aqui, depois ponto a função, certo? Aí depois a gente vai ver no próximo exemplo que, por exemplo, no NumPy, que você quer usar o NumPy, só que NP. Ou seja, quando você quiser declarar alguma função dentro do seu código do NumPy, é só você colocar o NP e mais ponto, em vez de escrever NumPy e o ponto, certo? As bibliotecas padrões que tem aí no Python são Math, Datetime, OS e mais algumas outras. Datetime é para data e hora, certo? E como eu disse, para você instalar qualquer biblioteca do Python, você tem que ir lá no prompt de comando, escrever pip install, aí o nome da biblioteca. Aqui eu vou mostrar para vocês algumas funções que são um pouco mais avançadas assim no Python, não tem muita necessidade de usar de começo, mas o que dá para você usar também no Python é a manipulação de arquivos, né? Como você declara lá o if, open, aí o nome do arquivo, R é para ler o arquivo, certo? A gente está declarando aqui que a variável conteúdo vai ser uma função de ler o arquivo. Aí with open, aí open você vai abrir o arquivo, né? E W você vai escrever o arquivo. Então, a gente está declarando ali file.write, você vai escrever um novo conteúdo dentro do arquivo. Aqui eu vou mostrar para vocês uma manipulação de arquivos com o Pandas. Pandas é a biblioteca mais conhecida para fazer análise de dados no Python. Então, quando você quiser utilizar o Pandas, você vai lá no prompt de comando, pip install pandas, certo? Vai declarar ali import pandas SPD, aí você declara o nome do seu data frame. Aqui no código a gente está usando o df, que é um comando padrão, que vocês vão ver muito na análise de dados, na ciência de dados, basicamente todos os códigos vão usar o nome da variável do data frame como df, certo? Aí você vai colocar lá df igual a pd, né, que a gente importou o pandas como pd, então só precisa escrever pd.read underline csv, que é a função de ler arquivo CSV dentro do pandas, certo? Aí você vai escrever lá print df.head, ou seja, seu dataframe.head vai imprimir as 10 primeiras linhas do seu dataframe para você saber o que você está manipulando. Aí depois, quem for mais a fundo, né, nessa questão de análise de dados, quem até estiver fazendo ciência de dados, vai ver lá que vai dar para você utilizar várias funções para você conseguir tratar os seus dados antes de você começar a manipular eles, certo? Aí tem a escrita também, né? Que quando você quiser escrever alguma coisa que você tiver feito sua pesquisa ou manipulado o arquivo, modificado alguma coisa, tiver extraído algum insight, vai dar para você escrever também no seu CSV, certo? Aí você declara a função lá, df, que é o nome do data frame, da variável que vai estar os seus dados, né, que você vai ler. Aí ponto .toCSV. Essa toCSV é a função que vai dar para você gravar para um novo arquivo CSV, certo? Aí no final você declara index igual a false, mas não é necessário também. E assim você vai conseguir escrever um arquivo novo com o Python. Certo? Antes de ir para o encerramento, eu vou compartilhar minha tela aqui e vou mostrar um exemplo prático, certo? De como vocês conseguem utilizar o Python. Eu vou compartilhar a tela aqui agora, tá, Patrick? Ok. Tá dando para ver a tela aqui? Certo.
Ó, agora eu vou abrir o prompt de comando. Vou abrir o Jupyter para mostrar para vocês como que funciona essa IDE de análise de dados, certo? No caso, antes de abrir o Jupyter, eu já tinha instalado aqui nesse notebook o Jupyter, né? Eu tinha escrito lá, pip install Jupyter. Aqui eu vou abrir um documento novo, certo? Então, eu vou mostrar para vocês como que faz para você instalar uma biblioteca dentro do próprio Jupyter. Quando vocês abrem o Jupyter, vai abrir uma aba no Google Chrome, né? Aí vai para o seu Home, que vai estar os seus documentos que você tem no seu computador aqui, certo? E os notebooks que vocês forem criando vai aparecer aqui na lista, que vai dar para vocês salvar, mudar o nome aqui e tudo mais. Essa é a versão antiga, se eu não me engano, essa é 6.5 do Jupyter, mas dá para vocês instalarem a versão 7.06, eu acho que é aqui, é mais recente, que é muito melhor. Aí eu vou mostrar para vocês como que instala uma biblioteca aqui, por exemplo, Pandas, né? E instalar o Pandas. Shift, Enter, pá, tá carregando, demora um pouquinho, mas vai dar para instalar aqui. Só para mostrar como que funciona, vocês já conseguem ter uma noção melhor. Aqui vai dar para abrir outro notebook e não dá para rodar só Python aqui também, dá para você rodar outras linguagens, dá para rodar R, dá para rodar Julia, que é uma outra linguagem para computação científica. Aqui dá para salvar um notebook. Aqui tem as opções, certo? Dá para você escrever, por exemplo, se quiser fazer anotações aqui no seu Jupyter, né, escritas. Você coloca, por exemplo, este é um notebook de exemplo de Python, certo? Então, vocês conseguem escrever qualquer anotação que vocês quiserem dentro do próprio notebook. Está demorando um pouquinho para instalar, mas quando vocês forem utilizar esse comando no prompt de comando, não precisa colocar exclamação, tá? Vou mostrar para vocês o comando básico do Python, print hello world, olá mundo, certo? No Python não é obrigatório, ó, instalou aqui, galera. Coletou pandas, vocês vão ver uma mensagem que instalou. Se alguém tiver alguma pergunta, aqui eu vou mostrar para vocês, ó, print, não precisa usar aspas duplas, tá? Pode usar aspas normal, hello world. Vai clicar aqui no console Hello World. Uma estrutura de repetição de uma condicional normal, né? If true, se a condição for verdadeira, vai printar certo? Agora, ó, sobre a indentação no Python, se eu colocar assim, ó, já vai dar erro. Entendeu? Tem que deixar certinho, sempre aqui. Uma estrutura de repetição for in range 5 print o índice aqui 0, 1, 2, 3, 4. Como eu disse no Python, sempre vai começar, aliás, em qualquer linguagem de programação, sempre vai começar no 0 até ir para a condição final. Agora eu vou declarar o contador count igual a 0, certo? Aqui, while, enquanto o count for menor que 5, vai printar
printar oi, certo? O contador recebe 1. Esse sinal aqui no Python é quando é um atribuidor, é um operador, né? Que a variável vai receber mais um número, certo? Se você colocar um menos, é porque vai diminuir, certo? Então, certo? Apareceu 1, 2, 3, 4, 5. Hitou a condição final, então parou, certo? Vou mostrar para vocês uma função. Def multiplicação. Ó. A return 2 vezes 5, certo? Agora eu vou inicializar. 10. Correto? É que agora eu não tenho nenhum arquivo CSV para mostrar, mas, por exemplo, se vocês quiserem usar o pandas, por exemplo, vocês colocam aqui, import pandas, ou dá para você colocar também, import pandas spd, conforme estava no exemplo, certo? Então, você vai colocar aqui df igual a pd.read_csv, aqui você coloca o nome do seu arquivo, .csv, certo? E vai ler, certo? Aqui eu não tenho nenhum arquivo com esse nome, então vai dar um erro. Certo? Vou mostrar para vocês uma lista. 1, 2, 3, 4. Lista. Vai printar 1, 2, 3, 4. Se eu colocar aqui print lista, ó, também vai aparecer da mesma forma. Certo? Se eu quiser colocar, por exemplo, lista 2 igual x vezes 2 for x in range 3. Lista 2. 0, 2, 4. X vezes 2 para x nesse intervalo até 3. Que apareceu o resultado. Certo? Uma tupla também igual eu mostrei. Por exemplo, tupla igual 1, 2, 3. Tupla. Certo? Vou deixar de apresentar agora, tá, Patrick? Se alguém ficou com alguma dúvida também, quiser perguntar alguma coisa, se achou que eu apresentei muito rápido ou qualquer coisa também, vocês podem ficar à vontade para perguntar, tá, pessoal? Ok, já tem algumas perguntas aqui, Matheus. Nós vamos fazer elas todas ao final, tá? Aí eu vou fazer a mediação. Pode prosseguir, por favor, para o encerramento. Pode passar mais um slide, por favor. Certo, aqui o encerramento, né? Resumo dos principais conceitos abordados aqui. Sintaxe básica, comentários, indentação, variáveis, tipos de dados, operadores. Eu não mostrei ali no meu exemplo no Jupyter, mas qualquer parte do código, quando quiser escrever um comentário, é só colocar o hashtag e escrever, certo? No Jupyter, o Jupyter é bom porque não precisa escrever comentários em todas as partes, como eu mostrei ali, você coloca a versão de Markdown e consegue escrever o que você quiser dentro do seu notebook, tá bom? As estruturas de controle, if, elif e else, os loops, for, while, compreensão de lista,
As funções def, os argumentos, o retorno, função lambda, módulos de biblioteca, importação, biblioteca padrão, math, datetime, OS, bibliotecas externas, pip, numpy, pandas, leitura e escrita de arquivos, manipulação de arquivos CSV. Aqui algumas dicas para continuar aprendendo com Python. Praticar regularmente, criando pequenos projetos, isso é muito importante. Então, sempre que vocês estiverem estudando, nunca fica sempre estagnado, só vendo vídeo ou lendo sobre, sempre vai lá, pega uma lista de exercício, ajudar para começar com Python, sei lá, coisa básica, como, por exemplo, criar um sistema que dá para armazenar tabelas, sei lá, um sistema de um caixa, por exemplo, que dá para você fazer algumas contas, né? Isso é bem para começar. Depois, quando quiser aprofundar mais, eu indico um site que chama Kaggle, que tem vários datasets, dá para você baixar os datasets e brincar com os dados, praticar lá, tentar extrair insights, né? Com Pandas dá para você, e o Matplotlib também, dá para você fazer matriz de correlação, gráfico de barras, para realmente começando a pegar prática com os dados. Tem várias comunidades online também, Stack Overflow, GitHub, que vocês devem conhecer, né? Problema em plataforma de programação, tem essas duas plataformas são muito boas, HackerRank e Elite Code, para ir brincando, fazendo alguns exercícios, competir com outras pessoas, né? E tem alguns livros, tem esses dois, são em inglês, Python Crash Course e Automate the Boring Stuff with Python, né? Mas para quem não manja muito de inglês, tem vários livros da O'Reilly também que são em português, né? Que tem Data Science do zero, TensorFlow e Keras com Python, tem vários livros de Python no O'Reilly. Tem alguns cursos online, Coursera, edX, Udemy, Alura também tem, e a documentação do oficial do Python fica aí no docs.python.org. Agradeço a todos aí pela atenção e participação. Meu nome é Matheus, né? E tá meu contato, meu e-mail. Quem quiser entrar em contato aí, pode entrar em contato, que eu explico mais sobre a linguagem Python aí. Ok. Então, agora nós vamos... terminou, Matheus? Terminei. Concluiu, né? Certo, agora nós vamos para o momento das perguntas, ok? Bom, primeira pergunta do Márcio Rodrigo. No caso, se eu declarar def, eu não sei como se diz, def entre parênteses AB, vai ser printado A mais B? Não, isso aí você vai estar declarando a função, né? Def A e B, primeiro, entre parênteses, vai estar as duas variáveis. Você vai ter que colocar def ao nome da função, né? Aí, dentro parênteses, você vai estar colocando duas variáveis, mas dentro da função, depois dos dois pontos, você vai ter que escrever lá o que a função vai fazer, certo? Se você colocar assim, print 2 mais 5, então, aí você vai colocar lá, quando você declarar a sua função, né? Ou quer dizer, você só coloca lá A e B, né? Def função, sei lá, A, vírgula B. Aí dentro da função você coloca print A mais B, né? Aí beleza. Quando você declarar a sua função, lá a função sei lá, 2,5, vai estar lá 2 mais 5 na função. Certo? Ok. O Eduardo Teixeira pergunta, depois de instalado, dá para rodar o Pandas em outro notebook? Na verdade, se você instalar o Pandas no seu notebook, você vai conseguir usar ele só no seu notebook, né? Aí, para você usar em outro notebook, você tem que instalar o Pandas no outro notebook. Certo. A Bianca Tamai pergunta, boa noite, palestrante. Antes de eu entrar na faculdade, eu nunca tinha utilizado nenhuma linguagem de programação. E a faculdade não ensina as linguagens em si. Então, gostaria de saber, como você recomenda estudar o Python? Quais sites, apps ou cursos? Alguma dica para quem está estudando Python? Cara, ó, eu recomendo,
se você nunca experimentou alguma linguagem de programação, nunca teve contato antes, seu primeiro contato, eu recomendo muito que você aprenda primeiro algoritmos e lógica de programação. Então, se seu primeiro contato realmente nem for com Python, eu recomendo muito aprender os algoritmos antes de ir para o Python, né? Mas se você quiser primeiro ir para o Python, tem alguns sites, tem alguns vídeos, na verdade, no YouTube, tem o professor Gustavo Guanabara, que ele explica bem, tem o Felipe Deschamps, né, que eles explicam bastante sobre programação. O Gustavo Guanabara, se não me engano, tem vários vídeos lá diretamente para Python, certo? Se bem que se você quiser ir direto para o Python, você já fica preparado para outras linguagens de programação. Mas se você quiser explorar outras linguagens, também eu aconselho realmente você, primeiro para algoritmos, fazer vários exercícios de algoritmos ali que você vai estar preparada para qualquer outra linguagem. Ok, tem aqui, bom, eu não consegui compreender se é uma saudação da Maria Alda Leide. Maria, por favor, se for uma pergunta, reformula para a gente, tá bom? Ela está dizendo que é leiga, que se envolve com essas informações e tal, e consegue ler o ambiente, mas não está muito claro qual a dúvida dela aqui. Certo. O Alex Araújo perguntou, Jupyter instalou um complemento no navegador? Não, na verdade não é um complemento. O que que é, né? O VS Code, ele vai ser instalado local na sua máquina, né? Que você, lá no seu desktop, tem o atalho, você abre e você consegue rodar local. O Jupyter, tem duas versões do Jupyter. Quando você coloca lá pip install Jupyter, tem o Jupyter Notebook, né? Que você executa, ele abre só uma aba no Chrome, mas ele roda num servidor local, ou seja, tá lá localhost 2.8080, né? Ou seja, ele só vai estar aberto ali enquanto o seu servidor no prompt de comando estiver aberto, certo? Então não instala nenhuma extensão. Tem o Jupyter Lab, que já dá para você usar local também, tá bom? Ok. O Antônio Cláudio, ele pergunta, dentro do Python é possível criar dashboards para análise de dados? Dá sim, tem uma biblioteca que chama Plotly, né? Que tem o Dash, uma biblioteca que já está dentro do Plotly, né? Que você consegue utilizar dashboards interativos para você plotar gráfico, né? As bibliotecas mais conhecidas para você plotar são o Seaborn, o Matplotlib, o Plotly e tem mais outra também que chama Bouquet, se eu não me engano. Mas no Plotly já dá para você criar dashboards dentro do Jupyter ou em qualquer outro lugar, né? A dashboard ela fica salva em um link e você consegue executar ela localmente também. O Cleuson Rodrigues pergunta, Python é orientado a objetos? É uma linguagem de programação orientada a objetos, sim. Dá para você declarar classes, é que eu não expliquei classes aqui, que é mais avançado, né? Não é tão no contexto de iniciante, mas dá para você... É uma linguagem de programação orientada a objeto, que você declara a classe lá dentro da classe, tem a instância, você consegue criar várias coisas para esse objeto fazer, certo? Não é uma linguagem de computação que ela é paralelizada, ou ela é mais programada, orientada a objetos também, dá para você criar jogos também com Python. Okay. O Kelvin Sandro pergunta, boa noite, realmente é possível aprender Python através de aplicativo de celular, como o Ace Coder? Cara, dá, mas eu não recomendo não. Para você aprender Python é melhor ir para o computador mesmo e ir praticando no computador. Dá para você ter uma visão bem básica do Python no celular, certo? Mas se você quiser fazer código mais complexo, ou sei lá, quiser, por exemplo, um projeto bom para quem é iniciante é fazer uma calculadora, né? Que você cria e abre a interface de uma calculadorazinha ali, né? E no celular não vai dar para você fazer isso, vai dar para você fazer coisa bem básica no celular mesmo. Okay. O Igor Bock, ele pergunta, não seria possível instalar o Pandas como uma dependência global? Assim não ficaria disponível em todos os notebooks? Cara, sim, você instala o Pandas no seu Python,
né, na sua máquina. Aí, quando você quiser abrir um notebook, no Jupyter, vai dar para você importar o Pandas e usar em qualquer notebook. É que eu acho que essa pergunta foi que ele fez antes, mas eu entendi, não o notebook dentro do Jupyter, eu acho que é notebook como se fosse outra máquina. Mas se for outra máquina, com certeza você vai ter que instalar em outra máquina. Mas se você estiver falando do notebook dentro do Jupyter Notebook, sim, você consegue. Só abrir seu prompt de comando, instalar lá e você consegue rodar no Jupyter, certo? Só se você... Uma outra coisa que dá para você fazer com o Python também, que eu não expliquei aqui, é que dá para você criar um ambiente virtual, certo? Então, por exemplo, na sua máquina você está usando o Python 3.11, mas, sei lá, por algum motivo você quer usar uma biblioteca que o Python 3.11 não suporta, só o 3.9. Então, você vai lá, coloca venv, cria um ambiente virtual, instala o Python 3.9 naquele ambiente virtual e lá você roda. Então, se você tiver na sua máquina normal, sem ser naquele ambiente virtual, instalar uma biblioteca ali, vai estar ali, mas aquela biblioteca não vai estar no seu ambiente virtual, entendeu? Depois ele esclarece, que é o notebook dentro do Jupyter mesmo. Ah, sim. Bom. Boa noite, a Samila Amâncio diz assim: boa noite, Matheus. Você saberia como solucionar um erro de import não ser reconhecido no terminal do VS Code? Pois estou iniciando e não consegui encontrar algo sobre no Google. Assim, no VS Code, para você declarar o import, depende da biblioteca que você estiver utilizando. Então, às vezes você não instalou a biblioteca certa, ou você instalou em outra versão do Python, ou às vezes o seu VS Code, por exemplo, se você tiver mais de uma versão instalada do Python no seu VS Code, aí no canto inferior direito do VS Code vai estar um botão escrito assim, Python. Aí lá você sempre seleciona a versão do Python que você quer utilizar, que vai estar suas bibliotecas instaladas. Mas se der errado alguma função import, provavelmente você não instalou a biblioteca do jeito certo, ou ela não está instalada. Ok. O Igor, ele aquela, né, confirmando que era dentro do Jupyter, ele pegou e ele pergunta aí, como eu não consigo, PI-Env, não sei. Não sei se você consegue verificar aí, Matheus. A pergunta última do Igor Bock. Creio que seja... Ah, sim, com o PyEnv. Isso, com o PyEnv ou o VEnv também, dá para você colocar. Você coloca VEnv, o nome do seu ambiente virtual lá, e você cria no prompt de comando mesmo. Ok. Mais uma, do Lucas José. Boa noite, Matheus. Tem alguma recomendação de configuração mínima para notebook rodar o Python sem Sem engasgar? gases. Sim, sem gases. Gasgos. Olha, eu recomendo, no mínimo, um Intel i5 e 8 GB de RAM, né? E um SSD, para você conseguir rodar normal, sem nenhum problema. Tá bom? Se você rodar em um HDD e 4 GB de RAM e algum processador que seja melhor que o i5, com certeza vai ter uma lentidão ali para você rodar. Ok. Bom, tem uma pergunta do Guilherme Aquino que ele diz assim: olha, minha pergunta não é totalmente voltada a Python, mas qual seria o ramo de programação que as empresas mais buscam hoje em dia? Olha, Guilherme, essa é uma pergunta que, assim, não é tão fácil de responder. Por quê? Porque o mercado, ele está meio que super valorizado em questão de programação em geral, certo? Então, dependendo muito do que você quiser fazer, você vai ter que focar em algum nicho. Não tem sempre mais um ramo de programação que as empresas mais buscam. Alguns dizem que é Java, outros dizem que é Python, mas depende muito, tá bom? Eu não recomendo você estudar assim Java tão a fundo nesse momento, só dependendo se for uma coisa que você quiser muito, porque o Java já é meio que um sistema legado, na minha opinião. Tem muitas pessoas que não falam isso, né? Então eu também não posso falar assim, estuda Python, que com certeza você vai ser contratado e as empresas vão pegar,
porque não é bem assim. Tem várias empresas que estão contratando front-end, que você aprende lá PHP, você aprende HTML, CSS, agora várias outras empresas estão aprendendo a desenvolver Python Júnior, algumas outras empresas até estão pegando Java, mas algumas outras empresas pegam bastante Ruby, o Rust você não vê muito, mas é mais específico, né? Por exemplo, empresa que pega Python, você vai ver empresa que contrata cientista de dados, analista de dados, empresa que pega Ruby para outro contexto, empresa que está pegando gente com HTML, CSS, PHP, você vai ver que é para desenvolvimento web, é uma coisa completamente diferente. Empresa que está pegando C Sharp geralmente é para jogo, C++ é mais para desenvolver software, entendeu? Aí você tem que realmente estudar mais ou menos o que você gosta, focar em uma linguagem e seguir em frente, entendeu? O Wellington Alves diz assim: já fiz cursos básicos do Guanabara, mas ainda não consegui evoluir para a orientação a objetos. Tem alguma dica? Como você faz para fixar esses conceitos? Cara, para fixar esses conceitos, ó, eu recomendo você ler alguns livros de programação orientada a objetos e realmente ir lá no GPT e falar assim, me dê exercícios para fazer, para praticar programação orientada a objetos. E você vai lá, pratica e aprende, certo? Mas uma dica que eu vou falar de programação orientada a objetos, né? Por exemplo, um objeto ele tem um atributo, certo? E esse objeto você cria uma classe, certo? Por exemplo, uma classe carro. Aí ele vai ter um atributo, ele vai ser laranja, ele vai ser pequeno, ele vai ser rápido, vai ser devagar, entendeu? Aí você vai criando uma programação que é orientada a esses objetos no mundo real. É basicamente assim que funciona. O Antônio Cláudio pergunta: o Python é uma linguagem mais voltada para análise de dados, mas é possível fazer algo de front ou de back-end no Python? É para análise de dados, é focada, não é focada, mas assim, é mais usada, né, para análise de dados e ciência de dados. Sim, você vai ver algumas coisas no back-end, como eu falei no Flask ou no Django, algumas coisas até de jogos, mas no front-end você não vai ver Python, porque Python não é front-end é HTML, CSS, JavaScript, PHP, entendeu? Mas você vai conseguir fazer bastante coisa no back-end ali no Python, como, por exemplo, integrar no servidor, declarar as funções, por exemplo, no front-end, lá no JavaScript, vai ter alguma coisa para você clicar no botão. Aí no Python, você vai fazer o que quando a pessoa apertar naquele botão, o que vai acontecer, entendeu? Basicamente assim. Deixa eu retornar a pergunta aqui. Tem uma pergunta aqui sobre a chamada. Daqui a um minuto ela já vai estar disponível, tá? É anônimo, não sei a quem respondo, mas daqui a um minutinho ela vai estar disponível. Lá no chat aqui do nosso, vai estar fixado lá no nosso chat aqui do curso. O Rafael de Paula pergunta: boa noite, o que diferencia o Python das outras linguagens como Java, C++, JavaScript e etc? Então, como eu disse, né, o Python é assim, o C++ é uma linguagem mais baixo nível, é uma linguagem que é mais voltada à máquina. O Python é uma linguagem que ela é muito de alto nível, ou seja, é muito fácil para o humano entender. Você escreve lá com palavras normais, né? É muito fácil de você escrever. Você só coloca lá import, importa a biblioteca, pá, print vai aparecer na sua tela. Agora, por exemplo, no C Sharp, né? Você vai lá, você declara e use um namespace, o espaço que você está usando. Aí, pá, você coloca a função. É tudo feito por meio de funções. Você tem que declarar a função public, static, void, main. Aí você coloca a função. Aí depois você vai colocar outras funções embaixo daquela, ou seja, é mais difícil, né? Porém, as outras linguagens, como o Java é meio legado, não é tão rápido, certo? Mas, por exemplo, C++ você vai ver que é mais rápido que o Python, você vai ver o Rust, que é mais rápido que o Python também, Assembly,
mais rápido que o Python também, certo? Agora, o JavaScript, ele é uma linguagem que é para front-end, certo? O JavaScript ele é integrado no front-end para você declarar algumas coisas a mais que você vai colocar, por exemplo, no seu site, né? Como eu mencionei ali, por exemplo, você vai querer criar um botão. Aí você cria esse botão no JavaScript, né? Aí dentro do Python você coloca a função que vai ter esse botão, entendeu? O que esse botão vai fazer. Certo? Agora, o Java é uma programação orientada a objetos, mas o Java é bem parecido com o C Sharp, certo? Então, vou ter várias funções lá, a linguagem vai ser bem extensa, e o Java é um sistema legado, você vai ver bastante o Java sendo utilizado para coisas do governo. Ok. Tem aqui uma pergunta que acho que é para mim, é a respeito dos slides, né? A princípio, não, tá? Claro, isso ainda está em análise, sobre análise, se haverá essa disponibilização dos slides para o final mas se acontecer, isso vai ser lá na página do evento, né? Num link próprio, a disponibilidade de slides ou do evento aqui gravado, tá bom? Mas a princípio não há previsão de disponibilização nem dos slides, nem dos vídeos. Do vídeo, no caso, da aula de hoje. Ok? Isso eu respondi ao Eduardo Teixeira. Mais alguém? Mais alguém para ele fazer alguma pergunta? Os slides, a lista de presença ela já está disponível lá no chat, tá bom? Vou aguardar alguns minutinhos para que vocês possam acessar e fazer o registro de vocês, tá bom? Mais alguma pergunta? E aí, a Priscila está parabenizando você pela excelente palestra. Opa, obrigado, Priscila. Agradeço de verdade, de coração. Ok. Opa, obrigado, Técio. Muito obrigado, abraço. Obrigado também, José. Estou aguardando um pouquinho aqui para... Opa, obrigado, Ana, também. Wellington. Obrigado também, João. Obrigado a todos. Muito bom que vocês gostaram, esse era o intuito mesmo. Assim, várias outras empresas utilizam para site, mas o que está sendo mais conhecido, o Python, agora é várias bibliotecas de inteligência artificial mesmo, certo? Você vai poder ver outras ferramentas de busca aí, como o Perplexity também, utilizado em Python, sistemas, por exemplo, de detecção de imagens, você vai ver em Python, reconhecimento facial, você vai ver em Python também, e tudo mais. Como uma aplicação de Python é executada, é um arquivo exe executável ou roda no Windows? Como funciona essa parte? Dá para você criar executável com Python também, né? Você tem que instalar a biblioteca para você criar executáveis. Dá para você fazer com Python. O Python roda no Windows da seguinte forma, né? Quando você instala o Python, vai dar para você coloca lá no seu prompt de comando Python, vai aparecer a interface, né? Você vai conseguir executar comandos no Python também, mas ele é mais utilizado também dentro de uma IDE, por exemplo, o VS Code ou PyCharm, que eu apresentei aqui. Tem outros também, como DataSpell, para análise de dados, aí tem o Jupyter, que aí você cria lá seu código, seu script, coloca para rodar, aí ele funciona. É mais ou menos assim que funciona o Python mesmo, dentro de alguma IDE. Ok. Certo. Bom, essa pergunta já foi respondida no início. Qual é a tua experiência profissional, Matheus? O que alguém está perguntando. Você pode contar um pouquinho sobre ela, rapidamente. Certo, então eu já trabalho na área assim, eu utilizo o Python, mas por incrível que pareça, eu não utilizo tanto o Python, eu utilizo o R, né?
Eu trabalho com Power BI, né, análise de dados, numa empresa aqui da minha cidade mesmo. E eu comecei a estudar análise e desenvolvimento de sistemas, né, mas eu me interessei mais para a ciência de dados. E eu ingressei para a ciência de dados. Eu comecei a aprender bastante, comecei com os algoritmos, aí depois eu evolui para Python, eu fui me aprofundando, certo? Aí, hoje, ó, eu utilizo o Python na prática para fazer automações, mas eu utilizo bastante o R para manipulação de dados, né? Como análise de dados, lá na empresa que eu trabalho, a gente tem que usar bastante o R para tratar os dados, né? A gente pega os dados meio brutos assim, para apresentar no Power BI, a gente cria um script no R para tratar ou extrair informações do SQL, do banco de dados, e roda lá. A Helena Aparecida, Matheus, diz assim: oi, Matheus, comecei a estudar Python para dar aula e usei a Turtle. Você indica alguma outra biblioteca? Indica outra biblioteca? Olha, com certeza, Helena. Turtle é mais para dar uma brincada, para conseguir fazer alguns desenhos ali no Python, certo? Mas para estudar Python, eu indico as bibliotecas que eu falei aqui, né? Que é Pandas, NumPy e Matplotlib, que você já vai conseguir ter uma noção de manipulação de dados, análise de dados também. Tá? Ok. O Antônio Cláudio, ele pergunta se Python é excelente para machine learning. Então? Antônio, é excelente, é muito excelente, ele é amplamente usado para machine learning. O Python é utilizado para machine learning em questão de detecção de imagens, como eu falei, questão de previsão de séries temporais. Eu criei um projeto também de previsão de séries temporais lá. É um projeto em Python na empresa que eu trabalho, né? Estou desenvolvendo ainda. Mas ele é realmente, ele é muito mais utilizado agora para inteligência artificial e machine learning, mas não é tão rápido como eu mencionei, que nem outras linguagens, certo? Então, você vai ver ali o Python no machine learning, no Jupyter, para fazer exercícios, ou alguns notebooks para estudar. No VS Code você vai ver algumas pessoas usando, né? Amplamente tem vários vídeos no YouTube, mas, por exemplo, se for alguma empresa que trabalha com inteligência artificial e precisa implementar alguma coisa, sei lá, muito rápido, muito mais massivamente, você vai ver utilizando provavelmente o Rust ou C++ ou alguma outra linguagem de máquina, mas no geral é muito utilizado, é excelente para machine learning, tem vários livros da O'Reilly também falando sobre isso. Uma pergunta aqui do Wellington Molina. Ele diz assim: certo, mas para rodar esse script fora da IDE, Você consegue, sim, você consegue também. Você consegue também criar esse script lá, deixar como um arquivo Python e rodar fora da IDE. Você vai clicar no arquivo, vai abrir um prompt de comando, né, e vai rodar o script. Isso se você quiser usar o Python para alguma função específica, mas você não vai ver, você consegue sim responder a sua pergunta, mas ele não é muito utilizado dessa forma, não. Você vai ver ele sendo utilizado bastante no Jupyter ou no VS Code ou alguma outra IDE. Ok. O Igor, ele pergunta, o Google Colab não é quase a mesma coisa que o Jupyter Notebooks? Sim, o Google Colab é praticamente a mesma coisa, só que uma diferença é que é do Google, né? E dá para você pagar para usar a GPU do Google, se você precisar para projetos maiores, né? E você utiliza na nuvem o Google Colab, mas é praticamente a mesma coisa que o Jupyter, né? É que a diferença é que o Google Colab você vai ver ele sendo utilizado bastante em aula, bastante em algumas apresentações, e o Jupyter você vai ver ele sendo utilizado muito mais em estudos de caso, em alguma análise ali, algum projeto para o seu portfólio, alguma coisa que você vai colocar no GitHub, você vai ver muito mais o Jupyter sendo utilizado. Você vai utilizar muito mais o Jupyter nisso também. Ok, temos aqui a Laurinda te dando parabéns. Muito obrigado a todos, inclusive, estou vendo os comentários aqui. Ok. Alex Araújo, pelo Python é possível realizar web scraping?
Sim, é possível sim. Dá para você utilizar uma biblioteca, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para o mercado financeiro. Dá para você utilizar uma biblioteca que chama Y-Finance, né? Y-Finance, que é uma biblioteca do Yahoo. Você instala essa biblioteca, aí você consegue fazer o web scraping, né? Extrair esses dados de alguma moeda, cotação de dólar, o que quer que seja com Python, e você automatiza isso, certo? Para ser uma coisa rotineira. Ok, a Karen também te parabeniza. Isabelle, minha pergunta não é exatamente sobre o Python, mas qual a melhor forma de começar na programação de jogos? Quais os melhores programas e formas de estudo? Olha, então, Isabelle, eu recomendo você usar o C Sharp. C Sharp é muito bom para jogo, né? Eu tenho um amigo que está desenvolvendo um jogo todo em C Sharp usando o Unity. Se você não conhece Unity, é uma plataforma para você desenvolver jogos, certo? Utilizando o C Sharp. Ok. Bom, aqui tem o último parabéns aqui do Igor. Obrigado, Agradecimento Igor. Um também do Marcos abraço. Araújo. Certo. Creio que todas as perguntas foram respondidas. Quero agradecer a todos que participaram aqui como ouvintes, como participantes, né, aqui do curso. Quero fazer um agradecimento especial também ao Matheus, que abrilhantou aqui o nosso curso com explicações concisas, domínio do conteúdo. Agradeço a todos vocês que estão participando do nosso evento aqui em nome da Agência de Educação à Distância da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Muito obrigado, parabéns, Matheus. Você foi excelente na sua apresentação, na resposta, na sua comunicação. E obrigado a todos também que participaram, ok? Muito obrigado. Obrigado, então. Estamos encerrados aqui. Vou parar a gravação e encerrar a sala. Até mais, gente. Muito obrigado. Obrigado, abraço. Obrigado a todos. Tchau, tchau.